E aí, meus amigos, beleza? Começando mais um videozinho aqui no canal BR Japan. Pessoal, vídeo de hoje comentar sobre o aumento da gasolina. O governo, ele cortou o subsídio da gasolina aqui no Japão e agora a gente está vendo valores estratosféricos aqui no Japão. Fora isso, também quero comentar um pouquinho a respeito da situação dos brasileiros nos Estados Unidos, né? As pessoas que estão lá ilegalmente, né, que são os imigrantes que estão nos Estados Unidos ilegalmente, estão todo mundo preocupado, desesperado, porque não sabe o que vai ser da vida deles. Falar um pouquinho também do dólar na casa dos R$ 6 no Brasil e descrever um pouquinho aqui do Japão atualmente. Pessoal, antes de mais nada, peço para vocês se inscrevam no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificação, deixa o like, comenta aí embaixo, é muito importante para o canal e, claro, compartilhe aí com o amigo e com as famílias, com os familiares também. Pessoal, o governo japonês cortou o subsídio dos combustíveis aqui no Japão. Para se ter noção, em 2018, quando eu cheguei no Japão, a gasolina aqui, o combustível, estava na casa, né? A gasolina comum estava na casa dos 117 ienes o litro. Então, às vezes, você achava uma promoção, achava até por 110, 112, 115. Quando ficava mais caro, era 120 ienes, certo? Depois dessa pandemia que a gente teve, e graças às guerras que estão acontecendo hoje no nosso planeta, né? As coisas aumentaram o preço. E desde então, né, esse preço se mantém. Aqui no Japão, para quem não sabe, é um país que sempre teve deflação. O que significa isso? Significa que o preço das coisas ou ficava estagnado, quer dizer, nunca aumentava, ou às vezes até barateava um pouco. Então era muito comum você ir no mercado há 20 anos atrás e pagar 200 ienes numa coca, um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo, 200 ienes na coca, e hoje, depois de 20 anos, a coca ainda está 200 ienes. Então, depois da pandemia e com as guerras que têm acontecido aí no mundo, a coca aumentou o preço. Estou dando um exemplo da coca, mas todos os alimentos no país aumentou o preço. Combustível não é diferente. Hoje, depois que o governo cortou o subsídio, a gasolina está chegando a bater a 200 ienes, quase o dobro do combustível. É um valor muito alto e para quem trabalha fazendo entrega, que é o meu caso, por exemplo, querendo ou não, acaba sendo uma despesa a mais, tá certo? Quando a gasolina estava sendo subsidiada pelo governo, era comum você encontrar gasolina 149 ienes, 150, 155 ienes. Hoje a gasolina está chegando a Ryoko, que é a gasolina premium, vamos dizer assim, está chegando a bater 200 ienes, e a gasolina comum está na casa dos 170 e até os 185 ienes o litro da gasolina. Claro que com esses efeitos do aumento do combustível, esse aumento vai passar para o preço dos alimentos e aí a gente vai ter um aumento ainda mais nos alimentos aqui no Japão. Somado a isso, pessoal, infelizmente, uma coisa que todos os brasileiros que moram, nós brasileiros que moramos aqui, estrangeiros que moramos aqui no Japão, a gente comenta muito é sobre o salário. O salário aqui no Japão, infelizmente, para nós, estrangeiros, está muito defasado. O que significa isso? Significa que tem fábrica que paga o mesmo salário há 30 anos, tá? Se vocês não sabem, pessoal, aqui o salário nunca aumenta, né? É sempre respeitado o contrato de trabalho, independente de qualquer coisa. E aí, quando você faz um contrato de trabalho com a empresa, ela estipula um valor por hora, por exemplo, 1.400 ienes a hora, e se você trabalhar 10 anos, é os 10 anos ganhando 1.400 ienes. A princípio,
não teria tanto problema. Por que não teria tanto problema? Porque o Japão sempre foi um país que viveu na deflação, né? Ou seja, os produtos ou se mantinha sempre o mesmo valor, nunca subia, ou até barateava. Mas hoje inverteu. Hoje o combustível está subindo, os alimentos estão subindo, a energia, o gás, a água está subindo, né, o preço, e o salário está se mantendo, pessoal. Tá certo? Mas como se isso ainda não fosse um problema grande, se nós pararmos para calcular friamente, um idoso, um aposentado aqui no Japão, por exemplo, ele ganha na média de 80 mil ienes por mês. Aposentou, quer dizer, não trabalha mais. Ganha 80 é uma média, tá? 80 mil ienes por mês. Como é que fica a vida dessas pessoas que não têm condição de buscar um trabalho melhor, né? Ou melhor, não tem como aumentar o seu salário. Depende exclusivamente da sua aposentadoria. Então, eu não sei o que está acontecendo com o governo no Japão. A impressão que eu tenho é que eles querem forçar, sim, as fábricas a aumentar o salário dos funcionários, mas, na prática, isso não está ocorrendo, pelo menos para nós, estrangeiros, né? Para quem é funcionário fixo da fábrica, que nós chamamos de Shain, nós falamos que é os japoneses, mas qualquer brasileiro, qualquer pessoa que fala bem Nihongo, lê e escreve, tem a condição, a capacidade de virar Shain, tá? Deixar isso bem claro. Então, a maioria das fábricas, se não todas as fábricas aqui no Japão, trabalham com estrangeiro. E 99% dos estrangeiros são contrato indireto. O que significa, pessoal, que o salário é muito baixo. Se tem noção, você vai trabalhar numa fábrica hoje, se você for funcionário efetivo da fábrica, é no mínimo ali 1.900, 2.000, até 2.200, 2.300 a hora de início, e todo ano tem um aumento, um leve e pequeno aumento, mas tem aumento, fora 2 vezes de bônus no ano. Para quem é funcionário indireto da fábrica, um funcionário por contrato, o salário cai da casa dos 2.100, 2.200, que seria o Shain, funcionário efetivo, vai para a casa dos 1.300, 1.400 ienes, 1.500 ienes. Não tem bônus 2 vezes no ano e não tem aumento salarial. Tá certo? Então a situação hoje do estrangeiro no Japão não é fácil. Tem lugares que você tira um bom salário? Tem. Mas o tipo de emprego, muitas das vezes, é aquele emprego que vai acabar com a sua saúde. Você vai pegar uma peça pesada, é um serviço muito corrido, repetitivo, que vai acabar machucando as suas articulações. Enfim, quando não, você está numa seção, num departamento, onde a maioria dos funcionários ali que são efetivos da fábrica já trabalha ali há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa e os caras já são depressivos, já são irritados, já são nervosos. Então o clima já é pesado, né? Você chega nesse ambiente de trabalho e você já sente o clima pesado. Tem muita gente que fica depressiva por conta disso. E tem outras que já são. Isso eu estou falando dos funcionários efetivos, os Shains, e de nós também estrangeiros. Então eles não estão bem da cabeça, são 30 anos na mesma linha, fazendo o mesmo serviço, e aí você, um novato, chega todo animado, todo feliz, todo contente. É um serviço diferente, um serviço novo, e aí o que eles fazem? Te oprimem. É cara fechada, é mau humor, respostas ruins que às vezes te dão, não porque eles são assim, mas porque a condição de trabalho em que eles estão os deixaram assim, tá certo, pessoal? Então a gente também tem que entender o lado da pessoa. Você trabalhar 30 anos no mesmo lugar já é difícil. É difícil? Não, é horrível, né? Eu, por mim só, eu posso dizer, 2, 3 anos você trabalhar no mesmo lugar, o ambiente, aquela situação já começa a ficar um pouco angustiante, né? Por causa da rotina.
E aí se tem pessoas que não é legal, que não tem uma energia legal, aí é pior ainda, né, pessoal? Então, nós estrangeiros sofremos muito aí no Japão, mas, apesar de tudo, ainda está melhor do que no Brasil, porque no Brasil, além da gente ter um salário muito baixo, as coisas são absurdamente caras. Hoje, por exemplo, você vai financiar um carro no Brasil, o carro custa, sei lá, 50 mil reais, você dá 20 mil de entrada e financia 30. Esses 30 acaba saindo por 60, 70 mil reais aí, e parece que os 20 mil que você deu de entrada não serviu de nada, entendeu? Então o preço do carro vai lá, dobra, né, vamos dizer assim. Então, para ter noção, viver no Brasil, com o atual governo que nós temos, com o sistema funcionando do jeito que está, é você trabalhar para manter o sistema, né? Quem que é o sistema, pessoal? Os funcionários públicos, principalmente os de alta elite, que ganha salário lá de 15, 20, 30, 40 mil reais, e os próprios políticos do país. Isso daí é o sistema. Essa aí é a máquina pública que está inchada. O que significa inchada? Está cheio de funcionário público ganhando um salário muito acima da média. E o pai de família, a mãe de família lá ralando, trabalhando para tirar 2, 3 mil reais por mês, enquanto tem funcionário público aí ganhando 15, 20, 30 mil a mais do que isso. Então viver no Brasil não é fácil. No Japão não é fácil. Aqui no Japão você encontra vários tipos de emprego, vários salários. Infelizmente, os salários, por enquanto, até a data deste vídeo, está defasado, né? São salários defasados, mas que ainda assim te dão uma condição de subsistência aqui no Japão digna. Você consegue comer bem, se alimentar bem, se vestir bem. Mas, conforme o tempo vai passando, a conta vai chegando, vai ficando tudo muito mais difícil para nós, e aí vai desanimando um pouco, né? Desanima. Então, o povo não pode aceitar a situação, né? A situação, a tendência tem que melhorar, nunca piorar. E aí a gente tá vendo essa piora aqui no Japão. Tá certo? O que vai ser do país eu não sei. É um país que a maioria das pessoas são de idade, certo? São pessoas que muitas das vezes estão aposentadas. E aí quem são os jovens, quem está trabalhando de fato está pagando o preço. A moeda japonesa está desvalorizada. Até uns 2 anos atrás o iene era 100, para você comprar um dólar, você pagava 107 iene, hoje você paga aí quase 160 iene. Um dólar desvalorizou absurdamente. E a única pessoa que ganha com isso tudo são donos das fábricas, né? Da Toyota, Suzuki, Subaru, porque eles exportam mais, vendem mais carro, mais produto deles. Porque lá embaixo os funcionários pano de chão, infelizmente. O povo não tá ganhando legal. Tá certo? Então, infelizmente, essa é a situação que a gente está passando aqui no Japão. Mas, graças a Deus, a gente consegue ter uma vida boa, mas poderia ser melhor, né? Indo lá para os Estados Unidos, pessoal, eu andei vendo alguns vídeos de imigrante aí brasileiro. A galera tá desesperada. O Trump prometeu que ia entrar com a política de deportação dos imigrantes ilegais. E isso aí com certeza vai sim respingar nos brasileiros que estão lá. Quem guardou dinheiro, quem fez o seu cofrinho, né? Tá tranquilo, se precisar voltar para o Brasil, de repente ali pode ser que tenha um carro legal, uma casinha bacana, alguma coisinha vai ter. Mas quem viveu por viver nos Estados Unidos, curtiu comprar um carro, uma moto, uma roupa legal, comer legal, infelizmente, se tiver que retornar para o Brasil, ser deportado, vai ser uma situação muito triste, principalmente para aquele que está vivendo há muito tempo nos Estados Unidos, que já se adaptou à rotina, ao país, né? É triste falar isso. Eu sou a favor da deportação, mas olhando pelo lado dos imigrantes vai ser uma situação muito triste. Você saber que você trabalha,
Isso, eu estou me referindo a pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, tá, pessoal? Porque sempre a maioria ali dos imigrantes que foram para os Estados Unidos foram para agir de maneira ilegal, né? São bandidos, enfim. São pessoas que fazem mal para a sociedade. Por isso até que o Trump vai entrar com essa política de deportação, tá certo? E aí, pessoal, o que acontece? Os brasileiros que trabalham direitinho, bonitinho, vai pagar o prato. Aliás, quem é honesto, né? Quem tá lá trabalhando e tal, e foi com o sonho de morar num lugar mais justo, de fato, nos Estados Unidos você consegue ter uma vida digna. As coisas lá em relação ao Brasil, por exemplo, é muito mais barato, né? O salário que você ganha, poder de compra seu, é absurdamente maior do que no Brasil. Você vai ter um carro lá, você consegue ter um carro legal, uma moto legal, se vestir bem, comer bem. E aí você tem que voltar para o seu país, onde você trabalha. Chega no final do mês você não tem nem dinheiro, é complicado. Não é fácil. E é pior, além de você não ter dinheiro, você olha os políticos lá, tudo no bem bom. Salário lá de mais de 40 mil reais, que é o que o deputado ganha, né? Limpo, acho que um deputado, um senador, se não me engano, ganha 25 a 27 mil reais por mês. Enquanto um pai de família que trabalha pra caramba por mês ganha 2, 3 conto na média aí, nacional. É uma vergonha. E o povo brasileiro, felizmente, só fica quieto, né? Não faz nada. Tá, pessoal? Então é complicado. Indo pro Brasil agora, falando do dólar na casa dos R$6. Hoje eu tava dando uma olhadinha, o dólar já deu uma queda, tá para baixo dos R$6. Tá certo? Claro, o Banco Nacional nosso, o Banco Central, tá vendendo dólar, né? Para tentar derrubar a cotação do dólar, para deixar o dólar abaixo dos R$6. Mas o dólar sempre está ali tentando subir. É o Banco Central vendendo o nosso dólar, que a gente tem um dólar guardado, vocês não sabem, a reserva monetária, o Brasil tem uma reserva monetária de bilhões e bilhões de dólar, que é justamente para sempre estar fazendo essa troca, essa compra de algum produto, de alguma coisa de outros países. A gente precisa ter uma reserva. Mas nós estamos vendendo esse dólar para segurar a cotação e tentar jogá-la para baixo dos R$6. Tá certo? Por quê? Por que está subindo, Pedrão? Porque o governo está gastando desenfreadamente o nosso dinheiro. Ele está lá com o cartão de crédito, ele já usou o limite e está usando o extra agora do cartão de crédito. E essa conta, essa dívida vai respingar na população, né? Contudo, isso aí faz com que o dólar dispara lá para cima, tá certo? O governo apresentou aí um projeto já de corte de gastos, mas não era o que o mercado queria. Queria sim um projeto de corte de gastos mais robusto e que poupasse ainda mais dinheiro. Não foi o que aconteceu, por isso que o dólar passou da casa dos 6,20, passou da casa dos R$6, batendo até 6,30. Primeira vez na história do Brasil. Tá certo, pessoal? Então, o brasileiro tem que saber votar, parar de usar o coração e usar a cabeça, porque os políticos lá, eles usam só a cabeça, né? Só a inteligência, só querem ganhar dinheiro cada vez mais. E aí eles se enchem de dívida e coloca para o povo brasileiro pagar. O brasileiro pobre não tem mais condição de ficar pagando tanto imposto. O salário nosso, comparado com os países de primeiro mundo, é extremamente baixo e deveria ser proibido. Tem que criar um projeto de lei e que dê um limite para o governo, né, para ele gastar, não pode gastar mais do que aquilo. Por isso é importante vocês votarem em pessoas que realmente gostam do país e deixar de lado esse negócio de esquerda, direita, porque isso aí foi criado para controlar você, você que está assistindo. Para com esse negócio de esquerda, direita, é político. Vê uma pessoa que realmente ama seu país,
já começa pela sua cidade. Ah, vou votar no prefeito, vou votar no vereador, vou votar naquele cara que me ajudou. Não. Aquele cara que te ajudou, ele ajudou com interesse, é do teu voto. Ele não ajudou porque gosta de você. Quer ver? Faz um teste, fala pra ele, não, ó, você me ajudou, mas não vou votar em você não. Você vê se a pessoa te ajuda de novo. Não vai te ajudar. Porque ela não ajudou de coração, ajudou com interesse. Então, começa do município, vê o prefeito, que você tem contato, que você pode conversar com ele. De preferência, vota numa pessoa mais pobre, não adianta você votar em rico, porque o rico não te representa, você não tem amizade com o rico e o rico não frequenta a tua casa. Então vote sempre naquelas pessoas mais simples, que você sabe. Prefeito, vereador, você sabe que você pode ir lá na casa dele e ele vai te atender, ainda que seja com cara feia. Mas ele vai te atender, tá certo? Não para de votar em cara rico, porque não vira nada, isso é verdade. Nunca pensou e não vai ser agora que vai pensar no nosso país. Vota quem de fato te representa. Se você é pobre, vota no pobre. Se você é rico, vota no rico. E aí cada um com a sua classe. Vamos ver quem ganha, né? Lógico que o pobre vai ganhar disparadamente, porque hoje no Brasil cerca de 95% da população é pobre. Pessoal, é isso aí. Videozinho que eu queria falar. Ficou um pouquinho longo. Espero que vocês tenham gostado desse resumo do que tem acontecido aqui no Japão, nos Estados Unidos e aí no Brasil também. Eu sou o Pedro Lopes, você está aqui no BR Japão, seja bem-vindo no meu canal. Novamente peço para você se inscreva, curta, compartilha, comenta aí embaixo, ative o sininho de notificação e até a próxima, pessoal. Fiquem todos com Deus. Fui!